Redução da maioridade penal, saidinha temporária dos presos e quanto custa para o governo manter no Brasil uma pessoa na cadeia. Direito penal e direito criminal são os temas de hoje aqui no podcast Estúdio 1. Eu sou Bel Cristino, você está na Pix TV e o nosso convidado é um grande advogado criminalista com atuação destacada no estado de Santa Catarina, Guilherme Silva Araújo. Ele que é doutorando em Direito pela UFSC e também é mestre em Direito pela Unesc, tem especializações em Ciências Criminais, Direito Processual Civil, tem um escritório no qual ele é sócio fundador, Arte Advogados Associados, é professor de Direito Penal, de Processo Penal e também coordena pós-graduação de Ciências Criminais na Unicesus, que além de tudo isso, ele também é professor convidado da Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina. Calma que tem mais, ele também tem funções como diretor de Assuntos Penais na OAB de Santa Catarina e tem muito assunto interessante para a gente conversar hoje, porque ele tem muitas atuações também anteriores na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil do Estado. Ele também escreveu um livro, Prisão Preventiva como Garantia da Ordem Pública, que teve ali uma transcrição literal, direta, do Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Guilherme, seja bem-vindo, doutor Guilherme Silva Araújo, bem-vindo ao nosso Estúdio 1. Obrigado, Bel. Fico muito feliz com o convite, muito honrado em contribuir com essa iniciativa muito bacana que é a Pix TV. E estou muito empolgado para a nossa conversa, disposto a gente falar e desconstruir certos dogmas do senso comum no que diz respeito à advocacia penal, à advocacia criminal. E renovo a gratidão pelo convite e, enfim, a felicidade de estar aqui contigo participando desse bate-bola. Coisa boa. Gente, realmente vai acontecer o que o doutor Guilherme falou. Nós vamos conversar muito sobre assuntos que um cidadão de comum muitas vezes tem dúvidas, né, a respeito de abordagens, muitas coisas interessantes. Vamos falar um pouco sobre a carreira do doutor Guilherme também. E é justamente esse assunto que eu quero entrar já, doutor Guilherme, que é a questão do direito como um universo muito amplo, né? O direito, ele tem muitas vertentes, muitos braços, né? E a gente vai falar sobre assuntos mais generalizados daqui a pouco, mas eu quero entender o porquê da tua escolha, né, da tua opção aí de tantas, né, que tu tinhas, o direito penal e o direito criminal. Uhum. Então, Bel, de fato, o direito, ele possibilita para a pessoa que escolhe esse caminho uma série de possibilidades profissionais, né? Uhum. Trabalhar num órgão do Estado ou mesmo empreender, enfim, construir a sua carreira de várias formas. E isso foi muito difundido, sobretudo nos anos 2000, 2010, a ideia do leque de oportunidades do direito. Então, as pessoas que, assim como eu, estavam buscando se posicionar socialmente, financeiramente, mudar a sua realidade, viam no direito, até hoje vem no direito, uma profissão bastante polivalente, ou seja, você tem vários caminhos, você faz a faculdade e tem vários caminhos para seguir. Eu, assim, não foi diferente comigo, eu tinha essa visão, as pessoas me perguntam se eu entrei na faculdade querendo ser advogado criminalista, eu nem tinha noção, né? Eu entrei na faculdade querendo um emprego, conseguir de alguma forma um bom emprego, um bom salário, que conseguisse de alguma forma suprir aquilo que eu imaginava como uma vida confortável, uma vida adequada. E, enfim, eu tinha uma outra habilidade voltada para os cursos vinculados a escrever, ler, jornalismo, direito, e acabei optando por direito, por influência do meu pai. Meu pai, embora não tenha feito faculdade, é uma pessoa que lia muito e gostava dos debates jurídicos e me incentivou a fazer faculdade, então acabei entrando, né? E eu tinha, meio paradoxal isso, mas eu tinha a intenção de ser policial, né? Eu tinha a intenção de ser oficial da polícia. Olha, gente, esse corte vai ser bom. Eu tinha essa visão, porque era uma carreira bacana, uma carreira que eu respeito muito, e que dá certos status profissional, financeiro. Então, você ser um delegado de polícia... Vai galgando também espaços dentro da profissão, né? Exato. E naquele momento, eu com 17, 18 anos, pensava efetivamente em alcançar uma posição que me possibilitasse, de alguma forma, ser independente financeiramente. E os concursos, eles têm esse chamariz, né? A estabilidade, a ideia de você não ficar preocupado com quanto vai ganhar, com o que tem que vender todo mês. Isso. Eu tinha essa visão. E as carreiras policiais me atraíam muito, porque eu acho que atraem todo jovem, né? Eu acho que essa ideia da polícia, de combater o crime, de fazer a diferença na sociedade, é algo que habita, assim, em grande parte da juventude que enfim, que quer buscar uma carreira jurídica.
E, de alguma forma, entrei na faculdade. E acabo, no meio da faculdade, entrando num estágio no escritório de advocacia. E é um primeiro acontecimento que muda muito o meu rumo, assim, né? Que acaba influenciando muito para que eu começasse a ver a advocacia com outros olhos. Então, até então, eu não tinha noção do que era advocacia. A gente conhecia algum parente que era advogado, ou pai de um amigo que era advogado, mas era uma coisa muito distante. Sim. Entender a real atividade do advogado, a importância do advogado para a manutenção do Estado de Direito, enfim, a importância e a grandeza do trabalho de alguém que se coloca em nome de outra pessoa perante um conflito, perante um desafio, era algo que eu não tinha noção. Sim. E eu começo a estagiar, então, no escritório de advocacia, também bastante jovem, com 19, 20 anos, e ali eu começo a desconstruir certas visões que eu tinha da advocacia e fui picado assim pelo bichinho da advocacia, que era realmente aquilo que eu fazia ali naquele escritório. Então eu assessorava advogados, eu auxiliava advogados a desempenhar as funções inerentes à advocacia. E ali eu começo a excluir, de alguma forma, possibilidades para meu futuro profissional. E eu excluo ali o concurso público e eu ocupar uma carreira pública e eu estabeleço que a advocacia ia ser o meu caminho. Sim. Mas ainda não sabia qual a área, né? Então, assim, a pessoa que faz direito hoje, ela tem várias decisões difíceis. A primeira eu vou ser advogado, vou ser juiz, vou ser promotor, vou ser delegado. É muito vasto. Né? A primeira decisão é essa. Eu tomei essa decisão ainda no meio da faculdade. Tu já tinha queria ser advogado. Exato. Ali do meio para o fim da faculdade, quando eu comecei a me dedicar a esse estágio que eu iniciei, eu comecei a decidir que eu queria ser advogado. Porque tu já tinhas essa característica da fala, muito mais o falar do que o ouvir, porque querendo ou não, as outras, né, os outros cargos, eles são muito mais ouvintes, né? E claro, tem a questão do poder de julgar, enfim. Mas tu tinhas mais a questão da fala, né? Da persuasão, enfim. De apresentar um trabalho com mais facilidade, de não ter tanta vergonha, de me manifestar, de conseguir construir relações. E eu logo vi que eu tinha, de alguma forma, aptidão, até uma aptidão comercial mesmo, de conseguir passar para as pessoas a imagem de alguém interessado e que era digno de confiança. E o advogado precisa ter isso. Sim. O advogado, por mais inteligente que ele seja, por mais talentoso que ele seja, por melhor que ele escreva, que ele fale, ele precisa ter a confiança das pessoas, para que as pessoas assinem uma procuração e botem a vida delas, seja no âmbito penal, direito de família, trabalhista, na mão daquele advogado, aquele profissional. Então, eu comecei a perceber que, como eu tinha uma relação com muita gente, eu era uma pessoa que me dava bem com muita gente, ainda estudante, eu comecei a de alguma forma, prospectar demandas para o escritório. Eu vi que, poxa, aqui eu tenho uma capacidade comercial interessante. Né? Eu ia dar uma carona para alguém, conversava com a pessoa, dizia que eu trabalhava no escritório, a pessoa dizia que tinha um problema e eu prospectava aquilo para o escritório. Boa. Claro que não eram causas grandes, eu era um estagiário, então era um pequeno divórcio, uma trabalhista de um determinado comércio, um acidente de trânsito. Sim. Mas eu vi que, poxa, eu consigo fazer isso, eu tenho essa habilidade. E eu começo a colocar a advocacia, então, como a minha prioridade enquanto futuro ali operador do direito. E o direito penal, ele acaba sendo, Bel, e hoje eu sou professor de direito penal e eu vejo isso nos olhos dos meus alunos, o direito penal ele acaba sendo um objeto de curiosidade, de interesse de todo estudante de direito. Porque o direito penal é a vida como ela é o sofrimento, é a tragédia, enfim, o ser humano reduzido na sua condição mais vulnerável quando ele está preso e ao mesmo tempo as reviravoltas da advocacia criminal, aquela causa que parece que vai tomar um rumo e tem uma... Então, assim, você não... Tem pessoas que falam muito isso e eu acho que faz muito sentido. Você não vê um filme, né? E com todo respeito aos colegas que atuam em outras áreas, você não vê um filme, por exemplo, focado num advogado que está buscando a aposentadoria de uma pessoa. Você não vê um filme com um advogado focado em buscar o divórcio de uma pessoa. Geralmente os filmes de direito são voltados a uma temática criminal. É um advogado criminalista que está defendendo um inocente, um advogado criminalista que está eventualmente perante um júri. Então, o direito penal ele tem essa capacidade de fazer a gente se apaixonar. Sim. Só que, por outro lado, é uma profissão, uma veia da advocacia muito complexa, muito desafiadora, que exige que a pessoa saiba lidar com pressão. Então, o que acontece durante a faculdade, em regra, né? E eu vejo isso via enquanto aluno e vejo enquanto professor. As pessoas se apaixonam pelo penal,
né, se apaixonam, vivem o direito penal, estudam o direito penal, veem os filmes, leem os livros, e quando elas começam a olhar o horizonte do mercado, elas acabam não estando dispostas a efetivamente encarar o direito penal, porque ele realmente é muito desafiador. Então, muitas pessoas vivem isso, chega na graduação, quando se forma, passa na OAB, acaba optando por áreas um pouco mais, menos desafiadoras, e não que são áreas não fáceis de se colocar no mercado, nada disso, mas são áreas em que você lida com outros bens do que a liberdade. O direito penal, você está lidando com a liberdade. Se você errar, se você perder um prazo de um recurso, vai ter uma pessoa que vai poder ficar 10, 15 anos presa em razão do seu erro. Sim. Se você erra num divórcio, se você erra numa ação indenizatória, obviamente que a responsabilidade é grande, mas na pior das hipóteses vai ser um prejuízo financeiro. Você vai lá, parcela, indeniza, resolve financeiramente, vende seu carro. É verdade. Agora, se você perder um prazo de uma pessoa que está condenada a uma pena de 20 anos e que você tem uma tese boa, que essa pessoa pode ser absolvida em segundo grau, e você não faz o recurso, você perde, você botou essa pessoa 10 anos injustamente presa. Então, não são todas as pessoas que querem dormir e acordar com essa responsabilidade. É isso. Tem pessoas que preferem dormir e acordar pensando na aposentadoria que ela vai conseguir do cliente, do divórcio, e não está errado, é uma questão de escolha, né? Tem que ser meio maluco de fato para... Tem que ter muita coragem. Tem que ter coragem, tem que ser meio maluco, tem que ser meio sadomasoquista para efetivamente querer ser advogado criminal, porque a gente apanha muito, a gente sofre muito, a gente apanha da sociedade em alguma medida, né? A gente apanha, né, de todos os lados, mas no fim das contas é gratificante. Então eu também, como todos os estudantes, ou pelo menos quase todos os estudantes de direito, eu tinha essa curiosidade. E eu começo a me aproximar de alguns criminalistas virtualmente e faço, enquanto presidente do centro acadêmico da época da faculdade, da Unisul, eu faço um congresso, organizo um congresso de direito penal e criminologia e vem criminalistas do Brasil todo. E ali eu passo a ter um contato pessoal com alguns criminalistas, que foi o Hércio Quaresma, que foi advogado do goleiro Bruno, o Roberto Tardelli, que foi promotor do caso da Suzane von Richthofen. Eles vêm para Tubarão palestrar a nosso convite e a gente convive ali uma semana com eles e aquilo me dá um ânimo assim de que, olha, eu acho que eu gosto disso, eu acho que eu quero isso. Mas ainda assim eu trabalhava num escritório que não trabalhava com direito penal. Então eu ia te perguntar quais eram os... Era empresarial, civil, né? O escritório que eu trabalhava era voltado para direito privado, direito de família, direito empresarial, fazia uma ou outra questão penal. Mas o que acontece? Com a minha curiosidade, né, unindo então a curiosidade de um estudante, a busca por conhecimento da área penal, então eu lia muito direito penal fora da faculdade, eu comecei a ir em congressos, comecei a frequentar eventos. Esse contato com esses grandes criminalistas que eu tive ainda na faculdade, isso me faz começar a olhar o direito penal com outros olhos. Mas eu tinha o medo que todo mundo tem. Primeiro, que eu não me via comercialmente capaz de ter clientes na área penal. Então, eu não me via... Como eu estava num escritório que era eminentemente empresarial, de família, trabalhista, o que eu conseguia prospectar dentro dos meus relacionamentos era esse tipo de demanda. Sim. Então, primeiro que eu tinha um receio que se comercialmente eu conseguiria... Porque também a tua realidade era Garopaba no momento, exato, né? Então, era realmente um ambiente muito limitado para esse tipo de trabalho, né, Guisa? E é uma área, Bel, que ela tem peculiaridades no que diz respeito à prospecção de clientes. Porque, veja, direito de família, direito consumidor, direito trabalhista, no seu ciclo de amigos sempre vai ter alguém precisando. Sempre vai ter alguém que está se divorciando, sempre tem alguém que está com problema porque comprou um carro que deu um problema, sempre tem alguém que está cobrando pensão, sempre vai ter alguém que você conhece que está com problema dentro disso. Criminal não é tão assim. Obviamente que pode acontecer. O seu amigo bateu o carro, cometeu um crime, o seu amigo ser preso com, eventualmente, droga para consumo, o amigo, enfim, discutir, uma briga, mas não é uma coisa tão comum. Então, a prospecção no direito criminal ela é muito peculiar. Sim. Nas outras áreas, as causas surgem naturalmente. Isso. É um advogado que é bem relacionado, que tem muitos amigos. Naturalmente, se ele for uma referência naquele grupo, ele vai começar a prospectar divórcio, alimentos, trabalhista, enfim. E eu tinha esse medo. Eu pensava, poxa, ninguém me procura para criminal, as pessoas me procuram para outras coisas. O escritório que eu trabalho não é criminal. Então, acho que realmente não é para eu ser criminalista. Então, eu tinha isso, assim, batia lá dentro do coração um sentimento pelo penal, assim, algo que dizia, olha, eu acho que tu talvez leva jeito, mas eu racionalmente, eu entendia que eu ia ser um advogado, gostava de contencioso. O que é contencioso? Processo, litígio, era o que eu sabia, mas eu achava que eu ia ser um advogado de contencioso civil, empresarial.
Só que a vida, ela vai nos conduzindo, né? Então, o próprio escritório que eu trabalhava começa a ter algumas demandas penais. Assim, começa a surgir um cliente que era empresário, passa a ter um problema criminal, o filho do cliente tem um problema. E lá no escritório, todo mundo sabia que eu, de alguma forma, gostava do penal. E eu começo a meio que fazer laboratório, eu começo a me botar aquelas demandas na mão, sob supervisão dos advogados, óbvio, e eu começo a pegar aquelas demandas e ter bons resultados. Então, assim, ali ainda, antes de me formar, eu estou falando em 2013, 2014, enquanto já aprovado na OAB, mas não advogado ainda, eu começo a atuar em algumas causas penais aqui na cidade, que começaram a surgir. E começo a ter bons resultados. E falo, olha, eu acho que eu talvez leve jeito para isso. Mas ainda assim não me via... tanto que eu fiz a OAB em Direito Civil, eu fiz o TCC em Direito Civil, a minha primeira pós-graduação foi em Processo Civil. Então, tu percebe muito claramente que naquele momento eu estava muito focado no direito privado, Direito Civil, Processo Civil, e o penal não era a minha assim, racionalmente... mesmo ali, exato, no eu não me via momento. capaz. Eu acho que eu tinha um sentimento de insegurança mesmo, assim. Eu não sou capaz de assumir essa bronca, eu não sou capaz de peitar a sociedade e dizer que eu defendo alguém que foi cometer um crime. Eu acho que era uma coisa que eu tinha. Então, eu tinha várias travas, né? Várias crenças limitantes, seja sob a ótica comercial, seja sob a ótica social, de, putz, vou defender o cara que matou, o cara que estuprou, as pessoas vão me cobrar na rua, né? Os meus amigos vão virar a cara para mim. Então, tinha a ótica comercial, tinha a ótica social, tinha a ótica também da própria assim, receio se eu tinha capacidade para isso mesmo, será que eu sou bom? Eu admirava tanto os advogados que eu seguia, que eu acompanhava na época no Facebook, ou que eu lia sobre as histórias, né? Eu sempre fui muito eu tinha alguns ídolos, assim, o Márcio Tomás Basso, que foi um criminalista, depois virou ministro da Justiça do governo Lula, que foi um advogado criminalista muito famoso, e outros criminalistas que eu acompanhava a história, eu falava, eu sou muito pior que esses caras, eu não chego nem perto, como é que esse cara faz um júri, como é que eu vou fazer um júri? Né? Eu não tenho como no júri falar durante 2 horas perante 7 pessoas que essa pessoa é inocente. Então, acho que era uma questão de autoestima mesmo, de achar que eu não era capaz. E aí começam a surgir essas demandas e eu começo fiz um habeas corpus aqui, deu certo, consegui um resultado. Fiz um pedido aqui, deu certo. E aí eu começo a olhar isso. Mas eu me formo, viro advogado nesse escritório e o penal fica meio que em segundo plano. E aí eu acho que eu começo a me desenvolver e perceber que eu tinha que tentar. Acho que aí eu começo a ver que o penal acho que tinha que ser realmente uma escolha minha. E aí eu começo a fazer penal ainda nesse escritório, mas muito devagar, porque não era o carro-chefe do escritório. E isso foi um dos motivos que fez eu sair do escritório e fundar o meu com o objetivo de me tornar um criminalista. Né? Então, 2015 para 2016, eu decido que eu quero bater a asa, ter um voo solo, e aí já com uma bagagem de 5 anos de escritório, né? Embora não só na área penal, mas tendo a oportunidade de lidar com vários tipos de causas. O que é importante também, né? Muito importante. Exato. Lidar com o cliente, fazer audiência, se portar como advogado. Então, eu, muito jovem, monto meu escritório com 23 anos, mas com uma bagagem de 5 anos de escritório. Então, eu era um jovem advogado, mas que já tinha uma bagagem, assim. Isso acho que facilitou para quando eu fundei o escritório, quando nós fundamos o escritório, eu conseguisse ali. Então, assim, a escolha do direito penal, né, até me alonguei, mas é porque ela não foi uma que coisa desde o princípio tu já tinha. Eu acho que no final das contas, esse tipo de situação, né, você que está acompanhando a gente aí pode entender melhor isso, o direito criminal ali, ele te escolheu desde o começo. Tu é que estavas naquela indecisão, naquela insegurança, enfim, mas no final das contas era o caminho que tu tinhas que trilhar, porque tu tinha aptidão para aquilo, tu tinha, né, enfim, talento para aquilo. E aí, a gente vai tirar algumas dúvidas agora de uma cidadã comum, que assim como você que está nos acompanhando pode ter algumas dúvidas também. A gente vai falar um pouco sobre grandes operações que o Dr. Guilherme trabalhou como defensor também. Daqui a pouco a gente fala sobre operações como Operação Mensageiro, Presságio, né? Grandes operações no estado de Santa Catarina, que ele atuou e teve grandes êxitos. Mas antes a gente vai tirar algumas dúvidas que são recorrentes para os cidadãos comuns que nos acompanham, muitas dúvidas minhas também, que muitas vezes a gente acaba deixando... procrastinando buscar essa informação que pode vir a, né, calhar de ter a necessidade um dia. Por exemplo, a gente vê muito uma frase clichê, doutor, que a gente vê em novela, vê em filme, vê em série, vê em todos os lugares, que é a famosa frase, só falo na presença do meu advogado. Quando a pessoa é presa em flagrante, ela diz essa frase, e aí vem outras frases acompanhadas do pessoal que realizou ali a prisão em flagrante. Olha, você tem o direito de permanecer calado, passa as instruções ali. Realmente isso acontece no mundo do direito, são
são frases, são posturas. Quais são as posturas das pessoas que são presas em flagrantes? O que defende elas? Qual a postura que elas devem ter para, né, se manter ali por um tempo protegidas, digamos assim, durante esse momento, né? Sim. Então, o flagrante ele é um procedimento que tem uma série de regras previstas no Código de Processo Penal e efetivamente não são conhecidos por todos, né? As pessoas muitas vezes resbalam e acabam se atrapalhando por desconhecimento, né? Assim, acho que direitos básicos no flagrante, né? A pessoa tem direito efetivamente a uma ligação para um advogado, para uma pessoa, um parente, um familiar, para que saiba comunicar aquela prisão. Esse flagrante ele tem que ser comunicado a um juiz de direito no prazo de 24 horas para que a pessoa passe por uma audiência de custódia em que se verifica se ela foi feita de modo legal, se há algum tipo de violação de direitos e até mesmo a necessidade de manter essa pessoa presa ou ela ser solta. A presença do advogado, caso a pessoa verbalize de fato que tem um advogado e que quer ser assistida por um advogado, também é um direito. O próprio direito de ficar em silêncio é algo muito forte no nosso ordenamento jurídico, é o direito de não produzir prova contra si mesmo. Não se comprometer, né? Ali, né? Exato. O Brasil ainda ele tem certas limitações e está um pouco atrasado. A gente vê nos filmes americanos, né? O policial falando, olha, você tem o direito de permanecer em silêncio, tudo que você fala pode ser usado. Mas essas instruções muitas vezes não vêm no momento da abordagem, né? Exato. Eu até lecionei essa semana sobre isso, estava falando sobre princípios do processo penal. E a gente estava falando sobre esse princípio, que é o princípio de não produzir prova contra si mesmo, né? E eu estava explicando para os alunos que nos Estados Unidos se tornou regra essa advertência que é chamado de aviso de Miranda, porque foi num julgamento entre Arizona e Miranda, uma pessoa de nome Miranda, em que a Suprema Corte Americana estabeleceu a nulidade do ato de depoimento se a autoridade não comprovar que alertou aquela pessoa do direito de permanecer em silêncio. Então, o que acontece muitas vezes no Brasil, como a gente ainda não tem não é tão rigoroso no Brasil esse controle, assim como é nos Estados Unidos. O policial prende alguém em flagrante e começa a conversar com essa pessoa no trajeto até a delegacia. E não alerta para essa pessoa, olha, isso aqui pode ser usado como prova. Exato. Não fala isso para aquela pessoa, não alerta ela do direito de silêncio, leva como uma conversa informal, eventualmente grava essa conversa, ou até mesmo depois depõe e reproduz essa conversa, e isso acaba sendo uma prova utilizada contra a pessoa no processo. E a pessoa está falando ali, falando, e nem tem nem noção que aquilo eventualmente vai ser utilizado. Então é muito comum que a pessoa fale isso, e aí quando ela se depara com o advogado oriente ela de um outro sentido, e já tem às vezes uma gravação no processo em sentido contrário, o que dificulta, né? Então é uma cultura que o Brasil está começando a implementar, já tem decisões nos tribunais anulando eventuais flagrantes quando a autoridade não advertiu e não avisou que aquilo poderia ser usado e que a pessoa podia ficar em silêncio, mas ainda é muito comum, né? Então a questão do flagrante, acho que é basilar só falar na presença do advogado, porque o advogado, mais do que um garantidor ali do procedimento, ele, analisando a situação concreta, ele vai saber orientar aquele conduzido da melhor forma. Se for o silêncio o melhor caminho, o advogado vai dizer. Se for confessar o melhor caminho, o advogado vai dizer. Se eventualmente for justificar aquilo por alguma motivação, o advogado vai orientar. Então, isso só acontece depois que o advogado está presente. Então, a grande questão que a gente fala, brinca, né, que delegado não é padre para você chegar lá se confessando, né? Não é confessionário. Delegacia não é confessionário. Às vezes a pessoa acha que vai chegar na delegacia, vai falar pro delegado. Diante de uma autoridade ali tem que falar. Às vezes acha que o delegado vai ajudar. Não, vou falar aqui. Doutor, já falei tudo pro delegado, ele é meu amigo, ele vai me soltar, né? E muitas vezes o delegado está fazendo o papel dele de questionar e tentar instruir ali o procedimento de investigação. Então, acho que são pontos importantes que a pessoa, caso eventualmente venha a ser presa, né, em flagrante, tenha noção de que ela não tem que dar a senha do telefone dela, ela não tem que sair falando. Isso são elementos que fazem parte da própria colaboração dela, caso ela queira fazer. Então, o Estado não pode terceirizar a missão de angariar provas, nem para uma testemunha, nem para o próprio investigado, tampouco para um colaborador premiado. Quem tem a missão dentro do processo de reunir as provas capazes de condenar é o Estado, é a polícia, é o Ministério Público. Então, a gente não pode terceirizar essa responsabilidade para o próprio investigado e dizer, amigo, confesse aí. Se ele quiser confessar para corroborar os elementos que já foram colhidos, é um direito dele, ele vai ter uma redução da pena, enfim. Mas caso ele não queira fazer isso, o Estado não pode nem obrigar e muito menos
menos de forma eventualmente fraudulenta coletar essa informação. Você falou da questão do celular ali, enfim, né? Queria que você pudesse falar pra gente um pouco sobre mandado de busca e apreensão também. Quais são os direitos, né, e os deveres da pessoa que está ali naquela situação, tendo um mandado de busca e apreensão sendo realizado na casa dela, enfim, no ambiente. Uhum. Então, Bel, o que é o mandado de busca e apreensão, né? A gente tem um princípio que é o princípio da inviolabilidade do domicílio. Então, a nossa casa, ela é, na nossa ótica, o lugar mais seguro do mundo. Uhum. Tem que ser. A nossa casa é o lugar onde ninguém pode entrar, salvo em algumas hipóteses que a lei estabelece. Então, são elas: flagrante delito, em caso de desastre ou em caso de autorização judicial. Então, quando há uma investigação, o comum é que a polícia peça ao juiz competente uma autorização para ingressar naquela residência ou na empresa e lá fazer uma busca. Então, o mandado de busca e apreensão nada mais é do que o judiciário relativizando esse direito de inviolabilidade do seu domicílio em prol de uma investigação. Então, é o Estado dizendo: olha, você tem direito de ter a sua casa inviolável. Entretanto, você é investigado e eu estou autorizando o Estado a violar esse direito dentro das regras do jogo. Então, o mandado, ele é um mandado de busca. A apreensão, ela acontece quando se encontra algo de interesse na investigação. Eu posso ter um mandado de busca infrutífero, que não encontrou nada de interesse na investigação e ok. Mas hoje em dia, pelo menos um celularzinho leva, né? Um celular, um computador, eventualmente um documento, um papel. Então, um mandado de busca, ele vai ter essa digamos assim, missão, né? esse fundamento que é efetivamente angariar elementos que possam subsidiar a investigação. E um assunto que está muito em alta hoje é a possibilidade da polícia eventualmente fazer uma busca sem mandado. É um ponto que os tribunais estão se debruçando, que tem dado alguma polêmica, que é o policial tem ali a intuição de que há droga na casa, ele deveria pedir o mandado, ele não pede o mandado e ele bota o pé na porta e entra na casa e encontra a droga. Nós estamos diante de uma situação de flagrante, ou seja, se encontrou droga. Apreensão também. Exato. Né, ali. Foi feita a apreensão, entretanto, foi feita de maneira ilegal. Como é que os tribunais se comportam em relação a isso? A gente está vivendo um debate intenso sobre isso nos tribunais. O que os tribunais têm dito é: olha, você só pode ingressar sem mandado se você tiver fundadas suspeitas, se você tiver um elemento concreto que indique que lá acontece um crime. Porque se você não tiver isso, você está comprovando que essa busca foi aleatória. E o direito processual penal não aceita aleatoriedade. Você não pode sair chutando porta de casas. O meu instinto me diz. Exato. E a aleatoriedade, ela acaba recaindo sobre as pessoas mais vulneráveis. Casas em regiões periféricas, onde o policial acaba: eu vou pegar essa rua aqui e vou sair chutando nas portas e vou ver se eu dou um bingo, se eu acho droga na casa. E isso é uma prática que não pode ser aceita. Então, o que os tribunais estão falando? Olha, senhor policial, se você tem intuição que naquela casa tem arma, droga, o caminho que você tem que fazer é pedir para o juiz uma autorização, o juiz vai endossar e aí você cumpre essa busca. Tem uma situação muito urgente, eu tenho uma informação que a droga está chegando agora, se eu pedir a busca eu vou frustrar a minha ação. Ok, mas justifique seu ingresso em algo concreto. Você tem uma informação de que lá tem droga, você está vendo movimentação de pessoas ali na frente que justifiquem essa entrada. Isso vale também para busca veicular, né? Então, assim, abordagem de veículo com devassa e busca na mochila, na bolsa, no carro inteiro. O que os tribunais estão dizendo é: você precisa ter uma fundada razão para abordar e revistar. Não pode ser uma revista aleatória, porque lembre-se, se a gente fala de aleatoriedade, a gente fala de preconceito, quem vai ser abordado é o carro mais velho, quem vai ser abordado é a pessoa, às vezes, a pessoa negra, quem vai ser abordado é a pessoa mal vestida, porque a gente tem estereotipos comportamentais, né, que vão, de alguma forma, conduzir a atividade não só policial, mas a atividade humana. A gente tem uma tendência, racismo, uma tendência de preconceito incrustado dentro da nossa sociedade, e a polícia, ela não é um ente desconectado da sociedade, a polícia é mais um bloco dessa sociedade. A polícia, consequentemente, tem ali também dentro dela, muitas vezes não por maldade, mas por natureza mesmo, traços de preconceito. E aí, quando a gente não estabelece essas regras para o ingresso no domicílio, para a revista pessoal, para dar o famoso baculejo à revista, né, pegar a pessoa, botar na parede e dar uma revista, até certo momento na história brasileira não havia controle. O policial olhava, o menino ali está com um estilo de criminoso, parede, revista, não encontrou nada, bom, tchau, vaza, bom trabalho. Só que isso
não pode acontecer. O policial tem que ter um motivo para abordar, ele tem que justificar, não, eu estou abordando essa pessoa porque eu tenho fundada razão, eu tenho fundada suspeita, eu já tenho uma informação de que ela está cometendo furtos na cidade, que ela está vendendo droga. Então a gente tem que fugir o direito processual penal, e as pessoas não entendem isso, né? Poxa, o cara foi encontrado com uma arma e o juiz anulou isso. Por que o juiz anulou? O juiz estabeleceu que o policial não podia fazer daquela forma, e o Estado nunca pode combater o crime de alguma forma também subvertendo a lei. O Estado, ele é o que tem que dar o primeiro exemplo, né? Então são temas interessantes. Sim, né? Olha, são muitas informações interessantes. Esse foi só o primeiro bloco. O primeiro bloco juntou dois que nem gostam de falar. O Guilherme e eu. Enfim, gente, no segundo bloco nós vamos tirar outras dúvidas para você que está nos acompanhando. O doutor Guilherme vai nos elucidar muitas coisas interessantes também sobre temas muito polêmicos. Vamos falar um pouco também mais sobre a trajetória dele dentro do direito criminal. Então fique por aí, porque daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o advogado criminalista e professor de Direito Penal, Guilherme Silva Araújo. E agora a gente vai entrar em temas mais polêmicos nesse segundo bloco, doutor, porque eu quero saber quanto custa para o Brasil hoje manter um preso na cadeia, para o governo manter um preso na cadeia. Bel, os números eles têm variações, né, de cada estado, e não há como a gente estabelecer um valor exato, mas as últimas pesquisas, estimativas, em Santa Catarina especificamente, um preso custa cerca de R$ 3.300 por mês para os cofres do estado. Né? No Brasil esse número varia de R$ 1.500 a R$ 4.000. Tem estados que têm custos menores e alguns custos maiores, mas Santa Catarina, salvo engano, é o quarto ou quinto estado que tem o valor por preso maior no Brasil. Né? Isso, claro, reflete também investimento e tudo aquilo que efetivamente se despende de gasto para poder manter um preso. Não só alimentação, mas segurança, escolta, material humano, enfim, saúde e tudo mais. Então, é um custo consideravelmente elevado, né? Ou seja, R$ 3.300 por preso, né? Então, considerando que a gente tem aí um número grande de presos, né? No Brasil, hoje a gente estima-se que o Brasil, sendo a terceira maior população carcerária do mundo, com cerca de 600, 700 mil presos, é um custo elevado para o governo de modo geral. E agora até aproveitando o gancho para fazer uma outra pergunta, você tem alguma opinião ou por que você acha que a população carcerária brasileira é tão grande? Assim, existem alguns motivos principais que você pode elencar? Tenho. Acho que a gente não tem como deixar de falar de população carcerária sem tocar em dois assuntos. Um deles é a maneira com que o Brasil passou a enfrentar o problema das drogas após o início dos anos 2000. Então, a maneira com que o Brasil decidiu enfrentar o problema das drogas, a partir de um enfrentamento eminentemente policial, um enfrentamento eminentemente de combate, de guerra às drogas, uma guerra declarada às drogas, foi, inegavelmente, um dos motivos para que a gente tenha atingido números estratosféricos de pessoas presas. Né? Então, a gente tem um crescimento, se a gente pega a curva da situação carcerária brasileira, ela vai subir de forma mais radical justamente após a Lei 11.343 de 2006, que é a lei de drogas, né? A atual lei de drogas, a lei que regulamenta, de alguma forma, o sistema de combate a drogas no Brasil e cria a figura do tráfico de drogas como ele está hoje na legislação, com penas mais rígidas. Né? Então, a gente tinha uma outra legislação que tinha certas fragilidades e problemas também, mas se cria a Lei 11.343 como se ela fosse a grande salvação para o problema das drogas do Brasil, e com penas duríssimas para pessoas que cometem condutas vinculadas ao tráfico, e a gente passa a encarcerar muita gente, sobretudo jovens primários, jovens que estão num processo de criminalização inicial, enquanto a gente poderia, como fazem outros países, tratar esses jovens de maneira sob a ótica da saúde pública, sob a ótica efetivamente não tão criminalizante, não tão, enfim, conflituosa. Porque o que a gente percebeu, que o Brasil experimentou, é que o encarceramento de um jovem que está num processo de criminalização inicial pouco resulta efetivamente na correção dessa pessoa, né? Em regra, essa pessoa acaba mergulhando ainda mais num sistema de justiça que
é habitado por facções criminosas, por organizações criminosas, e acaba desenvolvendo até inclusive aptidões maiores para o crime. Então, assim, é muito claro, você vê isso, o jovem que entra vendendo droga na biqueira, na unidade prisional, se ele não tiver efetivamente uma estrutura familiar, que muitas vezes não tem, se ele não tiver, enfim, um acompanhamento, a tendência é que ele permaneça ali 1, 2, 3 anos preso, saia e retome de forma muito potencializada aquela atividade criminosa. Então, o que se experimentou é isso. E o segundo fator, então, o primeiro fator que eu acho que a gente começou a ter um novo horizonte a partir do ano passado, com o Supremo descriminalizando pelo menos o porte para consumo pessoal da maconha. E abrindo talvez uma porta de debate para isso. Não que isso vai ser significativo para a população carcerária, porque hoje já ninguém era preso por portar para consumo pessoal. Embora fosse sancionado, ia ter que ir lá no fórum, fazer um termo circunstanciado. Era raro a pessoa ser presa por causa de um cigarro de maconha. Mas eu acho que culturalmente, em termos de recado para a sociedade, o recado é o seguinte: nós precisamos discutir a questão das drogas de maneira mais madura. Nós precisamos discutir a questão das drogas não de maneira tão reducionista. Não adianta a gente achar, vou subir morro, vou aprender arma, vou aprender droga, vou matar traficante, vou prender traficante, o tráfico vai acabar. Não adianta. Eu lembro muito do filme Falcão, Meninos do Tráfico, do MV Bill, que ele dizia, olha, eu vou morrer, vai nascer um melhor ou pior. Então, assim, isso é uma coisa que carrega desde a faculdade, eu lembro dessa frase, né? A gente exterminar o traficante ou prender o traficante por 10, 20, 30 anos, ele vai ter uma sucessão. Ele está lá na comunidade dele, ele é o cara que manda, quando ele for morto ou preso, vai ter o outro cara que vai vir. E ele vai recrutar cada vez o jovem mais novo para ser o que vai mandar recado, para ser o auxiliar. Então é um ciclo que a gente não vai encerrar com uma atuação meramente conflituosa. E o outro ponto, Bel, que é também muito vinculado ao meu tema de pesquisa, né, no mestrado, doutorado, no livro, é o abuso das prisões cautelares. A gente tem hoje quase 1/3 das pessoas presas no Brasil aguardando julgamento. Não são pessoas presas definitivamente, sabe? São pessoas que foram acusadas de um delito ou estão sendo investigadas de um delito e o judiciário opta por tirar essa pessoa de circulação ainda durante o procedimento e manter ela aguardando o resultado do julgamento presa. Então você tem uma inversão da lógica do sistema, porque a lógica do sistema ela determina o quê? Que você deve responder o processo solto e ao final, quando esse processo chegar a um desfecho no sentido de reconhecer uma responsabilidade, que você vai pagar essa pena, você vai ser preso. E existem hipóteses excepcionais dentro da prisão preventiva para quando essa pessoa está ameaçando testemunhas, essa pessoa está destruindo provas, essa pessoa está reiterando no meio do processo. Então, o Estado está autorizado a tirar ela de circulação cautelarmente, ou seja, provisoriamente, e fazer com que ela aguarde o julgamento presa. Tem uma pergunta que eu ia te fazer, mas se a pessoa está aguardando em liberdade, mas está fazendo mundos e fundos, virando tudo do avesso. A lei estabelece, né? A lei estabelece possibilidades. A pessoa foi autuada em flagrante, foi presa. Foi solta. Na outra semana veio cometer o mesmo comportamento. Bom, aí eu tenho uma pessoa que está colocando em risco, de fato, a tranquilidade social. E aí se autoriza a subversão da lógica da presunção de inocência, porque todo mundo se presume inocente até uma condenação transitada em julgado. Então, se eu for acusado de um crime, se tu for acusado de um crime, qual é a lógica? Até que se prove o contrário. Que você tenha que se defender, que esse processo vai ser instruído, vão ouvir testemunhas. E ao final do processo, quando todos os recursos se encerrarem, se o judiciário entender que você é culpada, aí você vem pagar sua conta, aí você tem uma conta para pagar. Agora, no Brasil, a gente está, pelo menos em 1/3 das pessoas que estão presas, aplicando a prisão preventiva de maneira quase que automática. O crime é grave, a pessoa não tem antecedentes, mas enfim, o crime é grave, prende preventivamente, depois a gente vê se ela é culpada ou inocente. E você causa um prejuízo grave. O caso do Daniel Alves está aí agora para nos mostrar. É um caso clássico. Ele ficou preso 1 ano e meio, acho que um ano, pouco, foi condenado em primeiro grau, e quando o processo chegou numa corte superior, a corte superior disse, não tem crime, ele é absolvido. E ele ficou 1 ano preso preventivamente. E não estou aqui entrando no mérito se ele é inocente ou culpado, mas o judiciário reconheceu que ele é inocente. O judiciário reconheceu que ele é inocente. Você tem uma situação, então, em que o judiciário reconheceu que essa pessoa é inocente, que ela não cometeu nenhum crime, e o Estado manteve ela presa durante 1 ano. Isso é um paradoxo, é uma desproporcionalidade. E no Brasil acontece direto. A gente vê casos de pessoas que ficam 1 ano, 1 ano e meio presas e o juiz ao final absolve. Diz, olha, não tem prova para condenar, absolvo. E quem é que tira daquela pessoa 1 ano, 1 ano e meio? Quem é que devolve para aquela pessoa 1 ano, 1 ano e meio que essa pessoa ficou fora da família, que ela ficou fora do mercado de trabalho, que ela ficou presa? Então, acho que esses dois fatores, Bel, a maneira com que a gente encara
a política de drogas, né? Não como uma questão de saúde pública, mas uma questão eminentemente policial, e a utilização exacerbada da prisão preventiva, das prisões cautelares, acho que são 2 fatores que fizeram com que a gente chegasse aí em números alarmantes de aprisionamento, né? Perdendo só para os Estados Unidos e China, né? Então, fora isso, a gente está aí em terceiro na população carcerária do mundo, de alguma forma, na frente de países muito mais populosos, como Índia, por exemplo. Sim. E a gente está mais preso do que esses países. A gente, inclusive, durante a tua fala, já pode abordar, inclusive, a questão da redução da maioridade penal. É um tema recorrentemente discutido, muito se fala, muito se tem benefícios, os malefícios, os prós, os contras. Afinal de contas, reduzir para 16 anos vai aí diminuir a violência, vai baixar os índices de violência. O que tu pensas a respeito? Acho que é mais um discurso populista, é um discurso para vender fácil, que não vai resolver o problema, porque a gente tem que pensar efetivamente a tentar resolver o porquê que essas crianças, esses jovens estão se desviando de um caminho efetivamente correto, digamos assim, numa perspectiva tradicional, né? E que a gente entende como tradicional, como trabalhar, estudar, Sim. ter uma família. O que faz com que essas pessoas não estejam, né, efetivamente seguindo um caminho adequado? Eu parto do princípio que ninguém nasce criminoso. Assim, eu acho que é muito claro isso. Ninguém nasce bandido, ninguém escolhe. Né? Se você pensar num bebê na barriga de uma mãe, esse bebê não nasce predestinado a ser um criminoso, a ser um assassino, a ser um ladrão de banco, a ser um estuprador, ou a ser... Esse ser humano se desenvolve. E quando a gente percebe que o maior índice de crime no Brasil são crimes vinculados à busca de renda, tráfico de drogas, a roubo, furto, as pessoas estão buscando renda, estão buscando dinheiro. A gente não precisa ser muito inteligente para perceber que isso é um problema social. A gente vive um problema estruturante em que a gente, enquanto Estado, enquanto país, a gente não consegue formar pessoas que se desenvolvam de forma reta, né? Então, o Estado tem esse papel. E aí, você simplesmente reduzir é uma solução simplista. Olha, eu tenho até 18 anos, a pessoa não comete crime. Então, eu vou baixar para 16, que eu vou, de alguma forma, fazer com que essas pessoas não cometam crime. Gente, vamos lá. Você acha que um jovem de 17 anos que comete um crime, ele vai... que hoje pega uma arma e assalta um banco, ou que vende droga, que ele vai passar a simplesmente se mergulhar num estado de consciência e vai arrumar uma carteira de trabalho, vai trabalhar simplesmente porque há uma lei dizendo que se ele cometer crime, ele vai tomar uma pena maior ou não. Não é uma questão de escolha nesse momento. Ele já está num processo de criminalização que ele nem percebe. Independente se ele... Eu digo isso muito porque a gente cria uma ilusão de que pena evita crime. A pena evita crime. Nossa, pena... Agora nós vamos transformar o feminicídio num crime que tem uma pena X. O homem que mata sua mulher, ele não mata pensando na pena. Ele mata porque ele acha que ele é dono dela, que ela é um objeto dele, que ele pode fazer aquilo. E não é a pena que vai fazer. É a construção dele enquanto ser humano. Então, em vez de a gente ficar pensando em simplesmente aumentar a pena, em reduzir a maioridade penal, em arrochar o sistema de justiça, a gente precisa efetivamente pensar como é que a gente está formando os cidadãos. Então, a gente fala, poxa, vai discutir a Lei Maria da Penha. Nossa, uma lei essencial, uma lei importante, uma lei que, de fato, deu um recado que o Brasil não ia admitir, já ali no início dos anos 2000, que os homens batessem nas suas mulheres. Mas também, toda a parte... digamos assim, não penal da lei, que era a parte que previa educação para os homens, previa acolhimento das mulheres, ela não foi implementada. O que foi implementado? O aspecto penal. Vamos tratar o agressor da mulher de maneira mais arrochada e mais dura. Isso não surtiu índices consideráveis nos índices, não surtiu efeitos consideráveis nos índices de violência contra a mulher. Os homens seguiram batendo nas mulheres, porque eles seguem achando que eles são donos. Quando é que isso vai mudar? Quando lá na escola, na base, a gente ensinar o menino que ele tem os mesmos direitos que a menina. Quando o pai e a mãe que tem um filho e uma filha disser, olha, o menino pode beijar várias meninas, mas a menina também pode beijar várias meninas. Enquanto a gente continuar criando nossa filha como diferente do nosso filho, e a gente vai estar produzindo homens machistas.
machistas, homens violentos, homens que acham que a mulher é um objeto, que ele pode tirar a vida dela quando ela não quer mais o relacionamento com ele. E é o que a gente vê, né? A gente verifica o homem que a mulher quer se separar, o homem não aceita até ele chegar num estado de descontrole que ele tira a vida da mulher. Sim. Né? Porque muitas vezes ele está representando ali internamente a ideia de posse, a ideia de poder. E não é a pena, não é ser 10 ou 15 anos que vai fazer ele fazer... Eu brinco em sala de aula, né? Quando eu estou ensinando dosimetria da pena. Dosimetria é a matemática que o juiz faz para chegar no final à pena, porque os crimes eles têm pena mínima e máxima. Então, né? Tráfico de drogas. Dependendo de cada caso... Exato. 5 a 15 anos, tráfico, né? Homicídio, 12 a 30, qualificado. Eu brinco para eles, pessoal, vocês acham que a pessoa que mata faz dosimetria da pena na hora de matar? Né? Então, acho que o cara faz, não, eu vou tomar 1/6 a mais se eu matar dessa forma, eu vou tomar 2/5 a mais. Não, ele simplesmente mata. E ele vai seguir matando enquanto ele não entender que ele não pode matar. Então, a questão da maioridade penal, para mim, é uma grande falácia. Assim, é um grande discurso populista para vender, como se isso fosse, de alguma forma, impactar nos números. Se a gente reduzir para 16, o crime organizado vai começar a recrutar os de 15, e daqui a pouco os de 14, os de 13, os 12, daqui a pouco a gente vai ter que punir. Então, a partir de 9, 10 anos, uma pessoa, porque ela vai ser recrutada. E quanto menor, mais fácil é ser recrutado pelo tráfico. Então, você pega lá numa comunidade, numa grande cidade, um menino de 12 anos, bota uma pistola na mão dele, diz que ele é o cara que cuida ali da boca e dá um dinheiro para ele, dá um tênis que ele olha na televisão. Ele vai ser com 12, com 10, com 11, com 9, com 8. Quando ele conseguir apertar o gatilho de uma arma, ele vai ser. Então, eu acho que é uma grande ingenuidade, né, de alguns e de outros, até mesmo maldade, dizer que os índices de violência vão ser reduzidos se você simplesmente diminuindo a idade penal. Acho que Saidinha temporária dos presos. Fala pra gente o que é e como ela funciona também, né, para o pessoal entender. Vamos lá. A saída temporária, essa que é chamada de saidinha, ela está prevista na Lei de Execuções Penais como um direito do preso que está no regime semiaberto. Esse é o primeiro ponto. Então, é outro ponto, outra questão que é tratada de maneira muito simplista, muito reducionista por uma parte da sociedade. Porque muito se tem conhecimento superficial sobre, né? Exato. Então, vamos lá. Primeira coisa, a pessoa que tem direito à saída temporária, ela já está no regime semi-aberto. O que significa? Ela já passou, via de regra, um período de regime integralmente fechado. E ela já, por aptidão... por um bom comportamento e por lapso de tempo, ela já ganhou o direito de pular algumas casas e ir para um regime de semi-liberdade. Então, a gente tem 3 regimes: fechado, semi-aberto e aberto. Quando a pessoa está no semi-aberto, ela passa a ter 5 saídas no ano. Cada uma delas de 7 dias, com intervalos de 45 dias entre uma e outra. Então, ela tem direito de sair ali 7 dias, voltar para casa. Quem estipula é o Estado. O Estado estipula. A data. Exato. Em algumas unidades eles colocam, se o preso requer e a unidade tem sensibilidade, em datas comemorativas, geralmente. Entendi. Aniversário da mãe, aniversário do filho, próprio aniversário, Natal, Páscoa, enfim. Só que tem que ter essas regras de ser intervalado em 45 dias entre uma e outra. Então não pode sair essa semana e sair semana que vem. Saiu essa semana. E aí o que acontece? A gente tinha esse fenômeno, que é um fenômeno extremamente importante do meu ponto de vista para o processo de ressocialização. Porque, veja, Bel, a pessoa ficou 3 anos presa, 4 anos. Quando ela sai, o mundo é outro. 4 anos muda tudo. 4 anos muda a rede social, muda as tendências de moda, muda tudo. E a pessoa ficou... Eu estou falando de uma pena pequena, 3, 4 anos, mas as pessoas ficam 5, 10 anos no regime fechado. Imagina você ficar 10 anos e voltar para a sociedade em 10 anos. A saída temporária ela é uma maneira de você, em gotas, indo colocando essa pessoa na sociedade de novo. Essa pessoa visitando a família, essa pessoa se reintegrando com seus amigos, para que quando ela venha para o regime aberto, de fato, ela já tenha laços mínimos com a sociedade. Agora, se você pega uma pessoa e deixa ela integralmente presa 15 anos e despeja ela na sociedade, a tendência lógica é que essa pessoa não tenha base nenhuma e vai voltar a delinquir. É óbvio. A família abandonou, essa pessoa não tem mais onde bater, uma porta para bater, os amigos já foram embora da cidade. Essa pessoa vai, muito provavelmente, voltar a delinquir. Então, a saída temporária, do meu ponto de vista,
ela é extremamente civilizatória, ela é extremamente importante, inclusive para reduzir os índices de criminalidade. Porque ela funcionando, ela acaba sendo um processo, acaba contribuindo com esse processo de ressocialização que a gente tanto fala. E a gente, infelizmente, teve ano passado também um retrocesso, porque foram vedadas as saídas temporárias para determinados tipos de crimes, né? Crimes hediondos, crimes com resultado violento, enfim, com base num discurso limitado e populista. Porque pegam lá o índice de 1.000 presos que saem de saída temporária, pega lá 4, 5 presos que não voltaram e dizem, olha, não, a gente tem que acabar com isso. E aí você responsabiliza os outros 990 e poucos que faziam direitinho a saída, voltavam, que é a maioria. Então, acho que foi um grande retrocesso a gente ter a revogação. Ainda existe saída temporária, só que hoje, para poucos tipos de crimes, só os crimes menos graves, e aqueles crimes mais graves hoje, não há possibilidade de saída temporária. Então, a pessoa vai ficar... Olhem a outra incoerência. Porque no regime semiaberto, a pessoa já tem o direito de trabalhar na rua. Então, ela pode sair para trabalhar de manhã, numa empresa, entre a gente, fazer faculdade... e voltar à noite para a unidade prisional. Então, aquele discurso de, olha, eu não quero o cara da saidinha rondando pela minha sociedade, não faz sentido, porque esse cara, ele já está trabalhando no mercado que você está comprando, ele já está na faculdade com o seu filho, ele já está te atendendo num restaurante, e você às vezes nem sabe que esse cara é uma pessoa que está no regime semiaberto. E você está ali dizendo, não, meu Deus, os presos que saem da saidinha vão assaltar, vão roubar, eles vão acabar com o mundo. E esses caras, as pessoas já estão convivendo na sociedade. Então, é uma incoerência, é um discurso, mais uma vez, populista. Existe uma bancada, um grupo que se empodera com medo, que efetivamente deseja que as pessoas tenham medo para poder levantar bandeiras de segurança pública, isso no mundo todo. A segurança pública é a melhor bandeira para você se eleger, porque você coloca medo nas pessoas e você surge como o grande salvador. Então, olha, eu sou o parlamentar que defendo a família e eu sou contra o crime, eu sou contra a vagabundagem, eu sou contra a saída temporária, eu sou a favor da maioridade penal, eu sou contra a audiência de custódia. Esse é o discurso mais fácil. É mais fácil, mas é um discurso muito raso, porque ele não apresenta soluções, traz aqui ideias muito limitadas e que fazem um efeito ao contrário. Em vez de ajudar na criminalidade, piora, né? Acaba aumentando só a violência. Então, cortar a saída temporária, do meu ponto de vista, aumenta a violência, aumenta a reincidência. Então, a gente vai experimentar esses índices daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos. Esses presos que estão ficando 10 anos fechados, presos, sem ter contato com a sociedade, vão ser despejados na sociedade. Esse que vai roubar uma casa, esse que vai roubar no sinal, esse que vai estuprar. Porque esse cara não teve, né? Então, não teve de forma progressiva esse retorno. Então, é isso. O Dr. Guilherme Silva Araújo, gente, é um advogado criminalista bem respaldado no Estado e ele teve, né, a oportunidade, até para portfólio e para experiência de mais de 10 anos na carreira, de participar como defensor de algumas pessoas investigadas, enfim, grandes operações. A gente teve em 2023 o que eles dizem que foi a Lava Jato de Santa Catarina, acho que é a maior operação contra a corrupção do Estado, porque foi a Operação Mensageiro, né, que foi deflagrada em mais ou menos 20 cidades no estado, e o Dr. Guilherme foi o líder, digamos assim, né, a pessoa que dirigiu a defesa jurídica de um dos prefeitos naquela ocasião e foi o primeiro prefeito a ser liberado pelo STF naquela ocasião. Teve a prisão revogada. Eu queria que tu pudesses falar sobre a operação e sobre a tua abordagem, a tua participação na sessão. Então, Bel, essa operação foi um grande desafio para mim, né? Porque ela repetiu, vem repetindo, porque ainda tem desdobramentos dessa operação, é um padrão que o Brasil já vinha experimentando em outros lugares, como na própria Operação Lava Jato. Né? Então, esse combate a uma espécie de criminalidade diversa daquela que era a principal clientela do sistema penal, que eram pessoas acusadas de tráfico, pessoas periféricas. O direito penal brasileiro ele passa, nos últimos 20 anos, por uma mudança de
de foco também, não que aqueles que eram criminalizados deixaram de ser criminalizados, mas se acrescenta, digamos assim, como alvo... Os agentes públicos, né? Os agentes públicos, exato, políticos, a criminalização da política, de certo modo, a gente teve o Mensalão, depois a gente teve a Lava Jato e a gente teve agora a Operação Mensageiro, assim como várias outras operações do país. Então, são espécies de processos bastante complexos, porque são processos muito grandes, né? Primeiro, são processos que envolvem muitas informações, meios muito sofisticados de obtenção de provas, então... enfim, ação controlada, monitoramento de agentes em tempo real, extração de dados telemáticos de telefones, tablets, Ou seja, para o defensor é realmente um desafio absurdo. Um desafio absurdo e exige efetivamente aí, estratégias diferentes, estratégias contundentes, né? A gente teve de alguma forma um pouco de sorte e também um pouco de estratégia, que a gente teve esse resultado, que foi o primeiro prefeito solto, o primeiro revés da operação, digamos assim, né? A primeira derrota, entre aspas, da operação no Superior Tribunal de Justiça, foi no STJ, foi esse nosso habeas corpus. Isso foi muito interessante porque, a partir dali, o STJ começa a tratar de forma diversa a operação. Até então, o STJ estava mantendo presos os prefeitos, mantendo presos todos aqueles investigados, né, que contestavam essas prisões lá nos tribunais superiores. E, a partir da nossa decisão, que a gente obteve lá no STJ, o STJ passa a soltar outros prefeitos e a operação, de alguma forma, ela... dá uma arrefecida e a gente, tanto que as fases depois não foram mais... Ela foi até a 5ª fase, salvo engano. Depois não foram outras fases deflagradas. Mudou-se o nome e tal, porque realmente foi um resultado impactante. Assim, não em razão da liberdade em si, mas porque o STJ começou a estabelecer, de certa forma, algum controle nessa operação. Então, foi muito interessante, foi um aprendizado muito grande, né? Assim, para quem advoga na área penal, eu acho que é um dos ápices você estar numa operação desse tamanho e conseguir um resultado, enfim, desse porte, e certamente contribuiu para que eu fosse também procurado e requisitado por outras pessoas que estão em situações semelhantes e tem contribuído para que a gente tenha crescido, assim, né, enquanto escritório, enquanto advocacia. Mas é um desafio grande, a pressão é um jogo muito grande, é como se fosse um jogo de futebol de final de campeonato, a pressão é grande, a imprensa, lidar com a imprensa, depois você tem um prefeito ali que está afastado do mandato, tomar decisão, ele renuncia, ele não renuncia, ele tudo tá isso preso. Passa pela defesa, né? Criminal, exato. E a gente trabalhava, obviamente, numa equipe, mas enquanto coordenador desse time de advogados, assim, enfim, sentir na pele, em cima do ombro, assim, o peso de efetivamente defender. É uma autoridade, né? Uma pessoa que tem uma certa posição no município. E é isso, lidar com promotores extremamente capacitados, né? Não é um promotor, é um time de promotores do GAECO que estão ali trabalhando do outro lado, né? Enfim, então, todo um ambiente que exige do advogado realmente... táticas, estratégias assim diferentes daquela tradicional de um processo criminal comum, né? O que a gente chama de hoje de grandes operações ou maxi processos, que são esses processos muito grandes, exigem esse conjunto aí de cuidados, né? de saídas para poder, enfim, performar bem, ter resultados. Tu já foste coautor de algumas obras, de alguns livros, né? Mas em 2022, dia 8 de dezembro, tu lançaste o teu livro, né? Prisão Preventiva como Garantia da Ordem Pública. E aí, não somente o fato de ter sido aí uma obra incrível, ela foi transcrita, né, pelo Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo. Queria que tu pudesse falar para a gente sobre isso, que acredito que um grande prêmio assim na tua trajetória como advogado, né? Exato. O livro ele foi fruto da minha dissertação de mestrado. Então, ao final do mestrado, a gente tem obrigatoriamente que desenvolver uma dissertação. E a minha dissertação foi sobre a prisão preventiva como garantia da ordem pública, que é justamente aquilo que nós conversamos há pouco tempo ali. A prisão não definitiva, mas a prisão cautelar, sendo baseada nesse conceito bastante vago que é a ordem pública, né? O que é a ordem pública? Então, quando o juiz prende alguém preventivamente, antes dessa pessoa ser condenada, para estar protegendo a ordem pública, o que ele realmente está querendo dizer? Qual é o sentido dessa prisão? Por que essa prisão está sendo decretada, se na realidade essa pessoa ainda é inocente e ainda nem foi julgada? Então eu me dediquei no mestrado a pesquisar
esse fenômeno, e aí acabei recebendo o convite de uma editora para publicar no formato de livro. Então foi uma experiência bem legal. A gente começou a perceber citações desse livro em vários lugares do país, tanto em trabalhos de conclusão de curso, em decisões judiciais, e quando eu fiquei sabendo, me foi encaminhado que o ministro Gilmar tinha citado o livro numa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então foi uma surpresa bastante grande, assim, um momento de premiação de uma carreira de dedicação, assim, enquanto professor, enquanto pesquisador, que ainda é uma carreira em construção, uma carreira que tem muito a me proporcionar, mas que naquele momento, né, eu já no doutorado, já professor, enfim, advogado, ter essa honra, assim, na mais alta corte, um ministro que é respeitado, embora seja controverso, mas é respeitado como um dos que mais tem conhecimento na área penal, um professor que fala várias línguas. Ele é, assim, o ministro Gilmar é um professor, é um doutrinador, tem muitos livros escritos. As pessoas às vezes não sabem que o ministro ele também é professor, também o Gilmar dá aula em universidades fora do país, enfim. Então, ter ele sustentando uma decisão, né? Ou seja, com base no meu livro, ou seja, utilizando o meu livro como fonte de doutrina ou de fundamento ali foi muito bacana. Não posso negar que foi um dos pontos altos assim, da minha carreira. Legal, gente. Tem muita coisa ainda para a gente conversar. Teremos surpresas em breve aí na nossa programação. E aí, com certeza, o Dr. Guilherme vai voltar, porque tem muitas coisas interessantes para a gente abordar nessa área de direito penal, direito criminal. Para fechar o nosso Estúdio 1 de hoje, eu preparei aqui algumas perguntas. Na verdade, são frases. E aí, o Dr. Guilherme vai dizer se são mito, né? Se essas frases são fruto de mito ou de verdade. Aí, se ele quiser complementar também explicando por que é mito e falando sobre a verdade, né? A primeira frase, doutor, é a seguinte: todo acusado é culpado. Mito. Todo acusado é inocente e só é culpado depois que ele é condenado. Naquela linha que a gente já vem conversando, Isso. né? Ele é condenado e quando transita em julgado essa condenação. Perfeito. Então, ser acusado não quer dizer que a pessoa vai ser condenada. Legítima defesa permite qualquer reação. Não, mito. Legítima defesa permite uma reação proporcional. Imediata e proporcional. Então, se essa reação ela é posterior e de forma desproporcional, ela já não é mais legítima defesa. Então, ela tem que se dar durante ou sim para repelir de fato aquela agressão. Sim. E com meios proporcionais. Né? A pessoa está apanhando com ganhou uma mão um tapa e deu um tiro. Deu um tiro desproporcional. Agora tá apanhando com soco e dá um tiro, enfim, né? Até que ponto o tiro é proporcional ou não. Claro, se o tiro foi para repelir aquele soco que poderia chegar a um resultado mais grave, mas é uma questão que vai depender de cada caso também, né? Mas esses dois aspectos são essenciais, que seja imediata e por meios proporcionais, meios, né? Outra, confessar um crime pode não reduzir a pena. Verdade, pode ser que a pessoa confesse e determinada por uma circunstância a pena não ser reduzida. Então, nem sempre a confissão ela é uma atenuante. Ela é uma atenuante prevista no Código Penal. Ela, via de regra, diminui 1/6 Pode ser um elemento, sim. Mas, por exemplo, se a pessoa já estiver na pena mínima, então vamos pensar que a pessoa está respondendo por tráfico de drogas, pena de 5 a 15. A pessoa é primária, tem bons antecedentes, enfim, já está no mínimo a pena 5. Se ela confessar, não tem mais nenhuma redução, já está no mínimo. Então, nem sempre a confissão vai gerar... Perfeito. Prisão domiciliar é só para ricos? Mito. Prisão domiciliar, ela tem como hipóteses legais uma série de circunstâncias, como mãe... gestante, mãe de uma criança menor de 12 anos, uma pessoa com mais de 80 anos, uma pessoa extremamente debilitada por questão de saúde. Então, a legislação estabelece essas hipóteses que, se forem comprovadas de maneira adequada no judiciário, vão... Você já pegou algum caso assim? Já. De mães, de pessoas idosas. E o judiciário, alguns juízes têm um pouco mais de resistência, mas, no geral, assim, estando presentes os requisitos da lei, o judiciário tem reconhecido esse direito para a pessoa, independente da condição financeira. Enfim. Perfeito. Por último, mas não menos importante, você pode ser preso mesmo sem provas diretas?
preso preventivamente, sim, porque a prisão preventiva não exige a comprovação do crime, como nós falamos, ela exige apenas algum risco. Mas ser preso definitivamente, condenado, aí não. Você precisa ter o judiciário precisa ter acesso a provas diretas e, de fato, contundentes que superem a presunção de inocência. A regra básica, Bel, no sistema processual penal brasileiro é que, em caso de dúvida, o juiz deve absolver. Então, se ao final do processo a premissa da acusação não se confirmou de maneira clara e o juiz não superou o que a gente chama de dúvida razoável, o juiz tem que absolver. Então, pensando que o processo é sempre um espaço dialético, onde eu tenho uma premissa da acusação e uma premissa da defesa, não é a premissa da defesa que tem que ser provada. A defesa só faz confrontação a uma premissa acusatória. Ao final, se a premissa acusatória não for confirmada, a pessoa tem que ser absolvida, independente da defesa não ter provado, entende? O réu não entra com responsabilidade de provar, o réu entra com a responsabilidade de se defender. Sim. Quem entra com responsabilidade de provar é a acusação, sempre. Entendi, né? perfeito. Então, uma prova direta é efetivamente um elemento essencial para que o juiz se convença da responsabilidade e, consequentemente, impute uma pena no caso concreto. Então, você que está nos acompanhando aí, nós falamos muitas coisas aqui, muitas acabaram convergindo para o assunto de prisão preventiva, né, doutor? Falamos muito sobre esse assunto. Adquiram aí, procuram, né, nas plataformas digitais, tem um livro à disposição, doutor Guilherme. Ele também estará conosco numa próxima oportunidade. Foi muito bom te receber aqui. Para fechar o nosso Estúdio 1 de hoje, eu gostaria que tu deixasses uma mensagem para aquela pessoa que está nos acompanhando aí, que tem interesse na área de criminologia, né, nessa área da advocacia, e que tu pudesse dar um conselho para ela. Vocês vão ler pra caramba, vão estudar, vão se dedicar pra caramba depois de uns 10 anos começar a colher o fruto. Mais ou menos por aí. Imagino que talvez, né, pessoas que estão estudando direito vão assistir, vão se interessar por esse programa, por esse podcast, por esse episódio. O que eu tenho para dizer é que o direito, ele é uma profissão, a vida jurídica é um espaço que devolve muito, né? Ele entrega muito para quem se dedica, mas realmente é um espaço para quem tem vocação, para quem está disposto a batalhar, a ter paciência, a realmente desenvolver um caminho que é muito difícil, que muitas vezes nos parece que não vai apresentar um horizonte, mas que ao final ele é bastante gratificante, né? Então, de modo geral, em termos de mensagem, assim, olhem na frente, tenham metas muito claras, né? Então, eu sempre digo para as pessoas que me perguntam, quando eu assim, tendo em vista que eu alcancei alguma realização, enfim, eu digo, tudo que eu estou vivendo hoje foi fruto de planejamento, né? Não foi por acaso, assim. Então, eu sempre me vi fazendo as coisas que eu faço hoje, vivendo a vida profissional que eu tenho hoje. Então, acho que ter metas muito claras, ter metas ambiciosas e, de alguma forma, se sacrificar para essas metas, vai fazer com que você consiga alcançar, né? Estudando, lendo, se dedicando, se relacionando. Hoje a gente vive um mundo em que as pessoas estão cada vez mais conectadas no telefone e desconectadas de outras pessoas, né? A gente não sai mais na rua, a gente não se relaciona, a gente não faz amigos. Então, acho que para mim foi determinante ter relações com as pessoas, conhecer muita gente, estudar e efetivamente acreditar e ter um objetivo claro, assim, né? Isso fez com que nesses mais de 10 anos eu conseguisse alcançar alguns objetivos. Então é isso, estou à disposição de todos, né? Aqueles que são da área do direito e que de alguma forma quiserem me acompanhar, trocar ideia. Eu sou um entusiasta da vida jurídica, do direito de modo geral, e estou sempre à disposição para aconselhar, para eventualmente orientar quem está nessa jornada, né? Então, estou à disposição, gente. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Te esperamos numa próxima oportunidade. A você que está nos acompanhando, um beijo forte no seu coração e prepare-se porque logo vem novidades por aí. Tchau, tchau e até a próxima.